Parece estar tudo ok. Portanto, sejam bem-vindos ao dia de reflexão. Como deram conta, eu não sou José Paiva, sou José Pedro. O José Paiva encontra-se no Brasil, e talvez por isso o dia de reflexão não tem corrido tão bem, porque ele é de facto, é tudo, é moderador, é produtor, é tudo. Para nós é tudo. Uma pessoa sem o José Paiva, ou É um Deus no podcast. céu e Eva na terra. Ora bem, na Terra, desde que seja em Portugal, porque quando vai para o Brasil trama isto tudo. Portanto, Exato. não pode ser propriamente na Terra. Tem que ser, geograficamente, tem que estar mesmo em Portugal. Mas, portanto, mesmo assim vamos conseguir fazer isto. E porventura até fica melhor e depois mandamos-lo para o Brasil para sempre. Isso é o que vamos ver. Para já não sabemos. Isto é um melão. Isto é um melão, não é? Agora vamos ter que abrir o melão. Mas antes disso, e atenção que uma vez que não há José Paiva, também não há música, nem Música! sequer, nem sonoplastia, não há nada. Não há nada. Queres que eu cante o genérico? Queres tentar? Depois de uma semana deste mundo em turbilhão, juntamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olha, foi muito bem. Ou como diz a minha filha mais nova, para o dia de refeição. Mas tiveste muitíssimo bem. Eu acho é que, Eu dei o mas meu melhor. só te enganaste ao início, porque é ao fim de uma semana. Mas pronto, não interessa, não interessa. Não é relevante, não é relevante. É assim, eu fiz Ora a minha bem, própria interpretação. Eu não estou. exatamente. Cada artista faz o que sabe. Muito bem, tens toda a razão. E se for o caso disso, até mudamos para sempre e metemos a tua versão. E agora, não sei se também consegues fazer um barulho de uma máquina de café? Consigo. Força. Queres? Sim, sim. Pá, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ora bem, então no nosso café, antes da ordem do dia, eu trago-vos um assunto e como vocês sabem é surpresa, até porque eu nem me lembrava que havia café, foram vocês, neste caso até penso que foi a Maria que se lembrou. A minha incompetência a moderar nem vos apresentei, mas eu acho sempre ridículo já para estar a apresentar sempre as mesmas pessoas, como se isto estivesse sempre a rodar, como se isto fosse o prós e contras, portanto, estão mais do que apresentados, mas eu estou com o João Maria Jónia naturalmente e com o Maria Escaja, e como sabem, o outro fugiu para o Brasil porque se meteu em problemas cá. Vamos então ao café. O tema surpresa é TikTok. Vocês sabem que teve o CEO do TikTok hoje a ser ouvido lá nos States e sabem que imensos países e imensas entidades públicas estão a proibir os seus funcionários usarem o TikTok. Está uma guerra no mundo ocidental contra o TikTok, porque o TikTok rouba a informação toda e vende para nos transformar a todos em chineses de um dia para o outro, carregando apenas num botão. Vocês não sabem, mas eu sei que é isto que está planeado. E, portanto, eu quero ouvir a vossa opinião sobre isto. Se calhar começando pela Maria, a dizer se desinstala o TikTok ou se, não tendo, se instala para depois desinstalar, qual é que é a sua opinião? Então, primeiro eu queria só dizer que há uma razão pela qual nós temos um grupo do WhatsApp e decidimos os temas antes, que é para ninguém ser apanhado desprevenido. No caso, eu acho que qualquer aplicação que nós tenhamos, à partida já demos os nossos dados a 20.000 pessoas e a 20.000 entidades e a todas as nações do mundo, e talvez de outros planetas também. Para dizer que eu não tive TikTok durante muito tempo, porque o meu telefone antigo não tinha memória suficiente e finalmente há um mês instalei o TikTok e não é os meus dados irem para o governo chinês que me vai obrigar a desinstalar aquela aplicação. Eu adormeço a ver TikToks, gosto do TikTok, estou farta de aprender coisas no TikTok. O meu algoritmo está a apontar-me para, hum, pessoas ortodoxas de várias religiões. Estou farta de aprender, aprendi imensa coisa. Não vou dispensar esta fonte de conhecimento, vou continuar a ter TikTok, levem os meus dados e queria deixar uma pergunta que é: Zé Pedro Silva, se o TikTok nos vai transformar a todos em chineses, já acordaste comunista ou ainda não? Não, isso ainda não me aconteceu. Eu tenho TikTok, mas Claramente, eu eu não acho que uso. temos aqui esta bitola. Quando o Zé Pedro acordar e disser viva Mau, nós aí podemos achar que o TikTok cumpriu a sua função. Até lá eu não me preocuparia. Essa do acordar e dizer viva mal parece que está a vender aqueles suplementos alimentares. Não, mas isso aí eu reparo uma coisa: toda a gente pode acordar um dia ou outro com os pés de fora e pensar que é comunista, mas também é uma coisa que depois de beber um café passa. Eu não sei se isso a ti te O acontece alguma problema, vez.
O problema é Ao sempre Johnny esse, eu o problema é acredito quando que não. sim. A ti, O Johnny, eu penso que acorda todos os dias comunista, depois vai moderando ao longo do dia. Mas vamos ouvi-lo sobre não só o seu comunismo, como o seu TikTok. Olá, eu ainda não tinha dito nada. Achei E já lá engraçado vão 5 minutos. e terem eu já passado cantei. desta merda e ainda não teres dito absolutamente nada. Pumba, Mas primeiras 3 palavras, a primeira, uma delas é um palavrão. é assim, João Maria Johnny Vintage. Mas, coisas, não me surpreende que a extrema-esquerda tenha esta opinião, digamos, favorável a regimes totalitários, não é? Como a China, e à vontade de observar tudo e todos. Eu, por acaso, criei uma conta de TikTok para mal dos meus pecados, mas não gostei de a usar e, portanto, não continuei a usá-la. Não gosto daquilo, mas isso não é isso que tolda aqui o meu julgamento. O que me incomoda, como em tudo o que é chinês, eu não sei se alguma vez tivemos esta conversa sobre privatizações, mas o raciocínio é o mesmo. Em tudo o que é chinês, é o funcionamento das empresas em função dos objetivos do Estado de uma forma direta. Claro que de forma indireta ou de forma parcial acontece em qualquer país do mundo, mas de forma direta o setor empresarial é feito para cumprir com os objetivos do Estado. A China é o nosso único mega adversário geopolítico que tem essa capacidade de ter coisas que nós usamos e que servem à agenda do Estado chinês. De facto, da minha pequena experiência de utilização de TikTok, se eles queriam destruir a capacidade de concentração dos ocidentais e até as suas células cerebrais, está ali uma aplicação muito bem conseguida. Porque, apesar de, com muito esforço que a Maria certamente fez, noites sem dormir para conseguir que o algoritmo não lhe mostrasse estupidez, Não, eh, aquilo é automático. aquilo Aquilo está não é muito bem fácil. feito. Aquilo não é fácil. E pronto, está feito para viciar também. Portanto, eu não vou nessas na cantiga da conversa que eu estou a dizer, obviamente, é uma graça sobre como aquilo é feito para destruir a sociedade ocidental, mas no geral não estou confortável com coisas chinesas, acho que tenho de ter bastante desconfiança com coisas chinesas por esta razão que disse, por proximidade com o Estado chinês e, portanto, se for para avançar para banir, acho que fará todo o sentido, tal como fará todo o sentido impedir que empresas chinesas tenham a maioria do capital em, em empresas ocidentais, porque estamos fundamentalmente numa guerra ideológica entre o modelo de despotismo iluminado chinês e o modelo de democracia liberal, e é preciso escolher lados e é preciso corrê-los à paulada. E há sempre a possibilidade, vamos ter que admitir isto. Diz, Maria, diz. Eu vou só aqui um pormenor para a minha reflexão. Eu não sei bem o que é que se passa em relação ao TikTok. Eu falei de cor, eu não faço ideia. Estou fora Eu fiz fora deste propósito, eu assunto. fiz Por propósito. isso é Não, que para mas mim era não, mas importante avisarem quais não, é que são sabe, os temas. Sei que há pessoas, dados, roubar dados. Eu instalei o Stay não, Away mas isso Covid, é, gente. mas Eu ó não Maria, sou o mas essa exemplo para esta conversa. mas essa é a discussão que se tem há algum tempo. A diferença hoje é que o CEO do TikTok foi lá aos States prestar as declarações junto dos congressistas, dos senadores e de toda a tropa fandanga que manda naquilo, explicar-se, justificar-se, porque eles estão a avaliar, mas há países que o Canadá já proibiu os funcionários públicos terem o TikTok nos seus telemóveis públicos, naturalmente, de serviço. A Inglaterra também, a BBC, e penso que o governo também, o Sunak já disse lá que também ninguém pode ter o TikTok nos seus telefones, portanto isto há uma evolução, mas o princípio, a discussão já é antiga, é que estão a ficar com toda a informação. Como te digo, estamos apenas a evoluir num tema que já estava em debate há bastante tempo. Eu digo-vos uma coisa, eu como odeio praticamente todas as redes sociais, não vou excluir o TikTok. Talvez tenha mais problemas com o TikTok. Claro que o debate não é se eu gosto ou não das redes sociais, como é evidente, eu sei isso. A questão dos dados é uma questão que Até é porque isso o nós sabemos CEO que hoje, não. o questão dos dados, exato. A questão dos dados é o CEO que disse hoje nos Estados Unidos, foi: posso-vos garantir que todos os dados dos norte-americanos vão ser guardados fisicamente nos Estados Uma Unidos ao pastinha. abrigo. Exatamente, ao abrigo das vossas leis e guardadas por vocês. Foi o que ele prometeu, mas não sei se chegou para convencer ou não,
Mas é isto que nós temos, com TikTok ou sem TikTok. Sigam Maria Secagem no TikTok, que aí convém que o tenham, porque se o desinstalarem não podem seguir. Sigam também João Maria João que fez a sua conta, e divirtam-se muito, porque o TikTok... Deixem A estar. imprensa Diz? falsa não tem TikTok? O Imprensa Falsa tem TikTok, aliás, eu não tenho, o Imprensa Falsa tem, e até fez lá umas coisas giras, porque aquilo, como qualquer rede que começou a ter que combater outra, neste caso o Instagram, naturalmente, aquilo era um fartote, qualquer coisa que se publicava, aquilo era sempre tudo altamente viral, e não sei o quê, e nesse aspecto as pessoas ficam completamente viciadas, porque hoje em dia o que as pessoas querem é os likes, os cliques, as visualizações e tudo isso. E eles foram muito inteligentes nesse aspecto. Se era para roubar informação e para conquistarem o mundo, isso eu já não sei, mas que foram inteligentes foram, e tanto assim é que depois começou o Instagram a ir atrás e a fazer exatamente a mesma coisa dos vídeos em loop sem parar. Os Reels. Tá, exatamente, que foi uma resposta completa. Portanto, temos de tirar o chapéu àquela gente, como digo, seja o objetivo malicioso ou não. Agora, bebi deste cafezinho, vamos avançar. O segundo tema é o mal que Portugal jogou, não é? É o quê? O segundo tema é o mal que Portugal jogou contra a pior seleção da Europa. Ganhámos 4-0. Sim, mas aquela Qual é primeira que é o parte som deste contra separador? Não há. Não me recordo. Não vamos ter som. Se quiseres podes cantar a balada. Inventar. Dançando lambada. Não. Vamos falar de Portugal, mas não é da seleção. Vamos falar de Portugal, mas é do Presidente e do Primeiro-Ministro, que, enfim, já se pode dizer que a guerra seja aberta, quer dizer, aquilo passou só de bocas para a confrontação e praticamente estamos na fronteira das vias de facto. Pelo menos eu ter ouvido o Primeiro-Ministro dizer no Parlamento, para mim eu penso que é uma estreia, ter ouvido um Primeiro-Ministro dizer no Parlamento que ele tem o poder executivo e trabalha e o outro fala e não faz nada, como se a função do Presidente, por não ser executiva e não é, fosse apenas... Este Presidente pode tê-la tornado nisso, não é? Num comentário político, enfim, sem mais. Mas eu não me recordo de ter ouvido um Primeiro-Ministro ser tão deselegante para o Presidente da República. Isto numa semana em que pessoas ligadas também ao PS e ao Governo e aos municípios... Vamos deixá-lo acabar o mandato com dignidade, deve estar lá em cima na deselegância, não é? Mas isso em que aspecto? Qual é o teu ponto de vista? O Cavaco disse do Mário Soares, vamos deixá-lo acabar o mandato com dignidade. Sim, mas neste caso estavas-te a referir a liga-ponto que fazes. fazes. Eu estou a dizer que ocorreu-me uma coisa pelo menos igualmente deselegante. Ainda mais, igualmente deselegante, ou talvez ainda mais. Mas tu repara, isto é numa semana em que nós temos as tais pessoas ligadas ao PS, nomeadamente aos municípios e ao Governo, não sei se foi do Governo, pelo menos a Presidente da Associação de Municípios foi, a levantarem-se enquanto falavam, quando ia começar a discursar um ex-Presidente da República. E, portanto, aquilo que nós assistimos, na minha opinião, é à política portuguesa, que já não estava propriamente a um nível muito elevado, mas, quer dizer, a autodestruir-se. Isto já praticamente já não há respeito pelas instituições, o Presidente já é um boneco, já leva bocas de Carlos César, que ainda é pior do que do Primeiro-Ministro, pelo menos o Primeiro-Ministro ainda respondeu, mas respondeu-lhe num à parte. Portanto, digam-me vocês, o melão foi aberto, Marcelo não gostou do pacote da habitação e instalou-se esta guerra que vai muito para além da questão da habitação. É uma coisa muito mais profunda. Há bocado comecei pela Maria, portanto agora vou ao Joné. Fala-me lá disto, como é que isto vai acabar, quais é que são as suas previsões? Para já, para te contar só que foi a Presidente da Associação Nacional de Municípios e Presidente da Câmara de Matosinhos que saiu da sala. Isso. E o Presidente da Câmara de Louros. Portanto, esse não sabia, o Louros. Saíram duas pessoas do PS que estavam lá naquele evento, que eles ficaram super surpreendidos por parecer um comício do PSD, o evento organizado por Carlos Moedas, em que o keynote speaker era Aníbal Cavaco Silva sobre uma medida feita durante um governo PSD. Ficaram absolutamente surpreendentes, absolutamente. Cavaco começou a falar eles mal, mas isto é para dizer bem do PSD? Não posso crer. Passou-lhes ali, diz-me um bocadinho sobre as limitações intelectuais dessas pessoas, mas pronto, ficam mais ou menos apresentados, não é?
Se não queriam, não iam. E se não queriam ouvir o Cavaco, saíam antes ou depois, sei lá. Falta de Claro. lógica do mundo. É mesmo um tiro no pé estranhíssimo. Quanto ao despique Marcelo Costa, hoje a notícia é que vão fazer várias viagens os dois durante o fim de semana e que se vão reconciliar. Não sei se vi na Nova Gente ou no Expresso, Fofo. mas vi que isso aconteceu, achei bonito. A Acho que às vezes Cosmopolitan também costumava ter uns artigos assim desse género. a Nova Gente ia ter hoje, mas depois Dê as dicas de escapadelas românticas para reatar a sua relação, ou reacender a chama, ou assim. a revista Maria e a Nova Gente iam ter essa hoje, mas como o CEO foi preso, teve de ir para o Expresso. Mas Foi bem para ele. não sei que trafelice é que ele fez, por acaso. Não... Ui, pode ser por ordem alfabética, portanto. Não faço mesmo a menor ideia. Eu hoje eu tenho que tirar o chapéu, que eu já fiz aqui uma outra vez, já fiz aqui críticas, não, e essas mantenho, ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, já fiz críticas, enfim, mais até do ponto de vista da comunicação e tudo isso, mas tem que se tirar o chapéu, que de facto aquilo vai tudo à frente, não se brinca com ele. E isso tem um lado que às vezes pisa o risco, mas, enfim, de uma forma geral é positivo, porque assim se vê que não há maneira de escapar a este homem. Mas continua. Já é só aqui o nosso quarto comentador. Está aqui a passar um gato para quem. Sim. Afinal, José Paiva encarnou num gato e está neste momento. Sim, não sei o que é que o José Paiva faz na casa da Maria Socasa, não é? Isso agora não tens nada a ver com o assunto. Pronto, não vou meter nisso. Talvez o TikTok saiba, não é? É um gato, não é uma gata, enganei. É um gato. Mas pronto, isto para contar que achei engraçada a atenção, super violento o reparo sobre a educação. Achei até um bocadinho esquisito, não é? Começámos uma barulheira aí, Maria Escarra, não vi nada. É a rua! Sim, É, Maria rua. Escada, passou aí o Miguel Oliveira de Mota neste momento, tens a gata em cima do microfone, neste momento tudo isto é muito confuso para Sou só nós. um motivo de distração, desculpa, eu vou desligar o microfone. Exato. Vocês tiraram-nos do estúdio e é nisto que dá. É exatamente. Pronto, isto para dizer, achei a rebocada da habitação muito violenta, atipicamente violenta até. Por parte Acho de que foi- Marcelo, certo? Achei uma escalada muito interessante, que vem no meio de, nós também vamos falar disto mais para a frente, mas um certo acossar de Marcelo com o Gouveia e Mel, que eu também estou a achar alguma graça. Estão-se a passar aqui coisas, está a ferver aqui uma situação que me parece estar intimamente ligada com o legado de Marcelo e a percepção que ele tem de como é que ele vai ser, se vai ser como o grande presidente mais popular da história, ou como o gajo que foi sucedido pelo presidente mais popular da história, ou que não conseguiu fazer nada porque houve um gajo com maioria absoluta que o comeu de cebolada, e ao mesmo tempo isto entra em duelo com a luta do legado de António Costa e entrando também nos ataques a Cavaco Silva, de não, o meu governo é mesmo reformista, até é mais reformista que o governo do Cavaco, que não era nada reformista, vocês estão a mentir. Tudo narrado de forma simples para podermos saber quais é que são as linhas de opinião do PS por esta nova personagem que apareceu, que é o Miguel Prata Roque, que de repente é o porta-voz oficial do Partido Socialista, apesar de ninguém saber quem é que ele era há 2 semanas. Está-me a parecer giro. Acho que estamos num momento de giro de comunicação política em que as coisas estão ao mesmo tempo muito óbvias e muito estranhas. Sim, deixa-me só dizer, antes de passar a palavra para a Maria, de facto, porque eu também tenho dado, eu confesso que tive mais a estudar os assuntos hoje para isto, porque não tenho conseguido dar grande atenção, mas tenho visto, de facto, Miguel Prata Roque, ou Roque Prata, e de facto, o que eu já me tenho questionado ou seja, porque as pessoas vão manifestando as suas opiniões, as pessoas que tenham interesse nas suas opiniões começam a ser convidadas enfim,
publicamente a se expressarem, tudo isto faz sentido e é assim que deve funcionar. Mas depois, quando eu vejo quando há uma outra razão que não seja apenas o interesse, mas uma ligação, uma agenda, seja o que for, porque depois, e aliás, começou a aparecer no oráculo já uma justificação, que é ex-adjunto do primeiro-ministro, e eu sempre critiquei isto. Nós já falámos, aliás, eu penso que fomos nós aqui os quatro, com o José Paiva, já nos episódios anteriores, porque eu já comentei aqui isto, que é, não se pode chamar, uma pessoa não pode aparecer, enfim, a comer, pode, há liberdade, mas não é sério, nem honesto, que as pessoas apareçam a comentar as coisas com uma aparente imparcialidade, ainda que haja uma ligação, seja o que for, mas quando não há imparcialidade alguma porque também não está mal o resto, só que há a diferença entre comentário e entrevista. A partir do momento em que as pessoas têm um conjunto de argumentos que são justos, que são honestos, que são bons sobre um tema, mas quando esses argumentos estão num conjunto do grupo que quer levar a cabo essa política, que quer implementar essas medidas, que quer, enfim, quer derrubar um governo, que quer implementar, seja o que for, quer implementar a monarquia, a partir desse momento eu estou a entrevistar essa pessoa, eu não estou a pedir a opinião, porque aquilo é uma opinião, aquilo é um conjunto de argumentos, que vêm já do argumentário que foi feito lá nos gabinetes. Eu acho que isso é que é profundamente desonesto, porque nós, enfim, quem acompanha com mais atenção a atualidade e tudo isso, sabe perfeitamente fazer essa diferença, mas uma maioria da audiência não faz a mínima ideia, não sonha sequer. Mas eu gostava de perceber também, Zé Pedro, se ele é uma fonte oficial, se ele escreveu o documento, porque é que ele aparece tanto? Eu não percebo de onde é que esta pessoa saiu. Também me digo com dificuldade. Eu acho que ninguém percebe, e acho que ele já deu a entender que não, que é só um passado dele e que agora é só uma pessoa que dá opiniões. Só que quando nós juntamos isto, e nós temos direito a levantar suspeitas, enfim, porque como não somos tribunais, não temos que presumir a inocência de ninguém. Mas quando tu juntas isto às notícias que dão conta do governo voltar a um passado um bocado triste, de colocar pessoas nas redes e na opinião pública a influenciar, quando se junta isso tudo, acaba por ser, a Maria está a mostrar notícias de última hora do Público, que dizem o quê? Que dizem que Marcelo prolonga ping-pong com Costa, cada órgão de soberania escolhe o seu momento. Pronto, portanto, e olha, e já que estás a trazer essa notícia, nós calamos com o Prata Rock, que fica a dúvida no ar, e tu diz lá o que tens a dizer sobre o ping-pong. Ora, se o meu gato me permitir. Ora bem, isto tudo vai dar ao ponto base desta discussão, que é É a as habitação. medidas da habitação efetivamente serem uma desgraça. Ora bem. Mas é que são, se não fossem tão más, não andávamos nesta discussão. Acho isto tudo. Acho que já muita gente começou campanhas, tanto para um lado como para o outro. E Marcelo diz que as medidas não servem, eu concordo que não sirvam, discordamos bastante no que nos leva a chegar a esta conclusão. Um pouco como eu e Zé Pedro Silva, que discordamos nas formas de chegar às conclusões e depois chegamos sempre à mesma, ou quase sempre à mesma. Portanto, eu sou a Costa e tu és o Marcelo. Então, pronto. Ora, o Costa, eu sou o Marcelo. Não. Apesar de não ficar confortável em nenhum talvez... Preferes ser o Marcelo? Essa okay, ideia, pronto, sim, talvez assim. sim. Ficamos assim. Por outro lado, acho este bate-boca bastante desnecessário, e acho que em nada dignifica nem a nossa democracia, e acaba por desviar o foco das medidas da habitação, que efetivamente são uma desgraça e não vão funcionar. E isso, outra vez gato. E isso acho que, aliás, já discutimos aqui e acho que estamos todos de acordo, também por motivos diferentes, mas estamos todos de acordo que as medidas são vazias, é um saco cheio de nada. Portanto, acho isto tudo dispensável e muito pouco digno. Antes de passar ao João, se ele quiser tocar ainda mais neste tema, eu vou dizer o que é que eu penso sobre ele, porque isto... Se ele quiser defender o cavaco, assim... Eu sou um moderador que também opina. A questão é esta, eu acho que vocês... Eu sou-te sincero, as medidas da habitação, eu como não tenho capacidade técnica para as avaliar, ok, obviamente a questão do arrendamento, há questões políticas mais fáceis de analisar, porque enfim, que ferem ou não, para quem não acredita, o Prata Roca não acredita, por exemplo, mas ferem ou não princípios, sejam de direito, sejam constitucionais, e portanto... são questões políticas e aí já é mais fácil, mas depois há um conjunto de medidas, enfim, de foro económico, que eu ouço os especialistas, sobretudo aqueles
mais acompanho, e se eles não concordam, então eu também faço o favor de os seguir, uma vez que confio neles e na sua análise, e também não sigo, mas a análise mesmo do pacote sou completamente incapaz. Portanto, a questão política para mim é que eu não tenho a confiança nenhuma sempre nos atores. Eu olho para isto, eu olho para a senhora Ministra da Habitação, e sobretudo quando agora tiveram que fazer estes comentários contra o Cavaco, tanto ela como Mariana Vieira da Silva, com aquele tom sempre igual, de que nós estamos a fazer, eles falam, mas nós estamos no terreno, não sei o quê. Uma coisa parece que estavam lá todos na Jota e foram à formação, um tutorial no YouTube de como ser político. E então falas assim, estás a ver, dizes assado, diz português, e estamos a trabalhar para os portugueses. Mas é tudo tão pouco chino, pedindo emprestada a expressão ao saudoso Tosé Seguro, mas é tudo tão básico, tudo tão pouco, com pouca estrutura. Portanto, Costa contra o Tosé. Pois é, não é o Costa é que utilizou aquele resultado do Tosé Segura, que era pouco chino. Muito obrigado pela correção. E tu pareces aquele do futebol, pá, que é ótimo, que diz sempre as coisas todas do futebol certas, eu não me vou lembrar do nome dele. O Tovar, não é? Rui Miguel Tovar. Pronto, és o Rui Miguel Tovar da política portuguesa, dou-te parabéns por isso, que é um grande elogio, porque o Rui Miguel Tovar sabe mesmo tudo do futebol. Mas continuando, é isso que eu acho sempre, porque nós vamos votar nas eleições, não é? E nós votamos sobre um conjunto de medidas, muitas delas nós não dominamos. Portanto, o eleitor que acha que quando vai votar vai fazer um voto consciente, ele é doido, porque quer dizer, a governação é uma coisa tão ampla, segurança social, finanças públicas, planeamento, coesão, infraestruturas, portanto, a gente não sabe tudo. O que é que nós precisamos relativamente aos políticos? De confiança. Preciso de confiar nele, que ele é competente, que ele é sério, e depois seguir, obviamente, as partes mais ideológicas é que nós nos conseguimos identificar, uma economia mais aberta, mais livre, ou não, ou menos, mais Estado, menos Estado. E o meu problema com esta gente é esta, é que eu olho para eles, e eu vejo, não estou a dizer todos, tenho que generalizar, porque é um problema que eu acho que é mais geral do que particular, mas há pessoas, de facto, muito competentes também neste governo. Mas eu olho ali para o conjunto, e sobretudo olho para a Ministra da Habitação, e digo, pobre diaba, é que não faz ideia nenhuma. E mesmo aquele discurso tão básico, tão jota, não faz ideia. E é neste ponto que eu acho que, de facto, as pessoas ficam... E o problema do Presidente é só é que ao longo do mandato andou a levá-los ao colo, com palermices, com patetice, e quando começa a precisar de meter ordem na casa, ninguém o leva a sério. E até leva bocas do Carlos César, da Ministra da Habitação, da Mariana Vieira da Silva, do Costa no Parlamento, leva bocas para toda a gente. O homem que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, o garante da Constituição, da Unidade Nacional, leva bocas de toda a gente, é gozado por tudo. Quem é que é a culpa? É só dele. Só dele, que ridicularizou a sua função. E agora está feito ao bife, porque não consegue corrigir isto. É isto que eu tinha para dizer, Joné. Sobre este tema, tens mais alguma coisa? Nada, bora para o barco. Eu lembrei-me que não pegámos numa coisa que podemos pegar, que era em França. O tempo para isso já passou. Para a semana falamos de França. A Maria Escaja não aceita mais temas hoje sem ter sido informada. Sendo certo que acabas de ser informada, portanto, podemos passar pelo barco e depois já estás em França. Mas vamos ver se chegamos. Chegamos a França. Vou no Mondego para a França, que eu nesse barco não me meto. É isso mesmo que eu quero saber. Então começas tu já. Eu escuso de fazer o contexto. Enfim. Não, faz o contexto. Tu és um moderador tão despachado que eu estou a achar muita graça. Os meus contextos são contextinhos, basicamente para quem não esteve cá, para quem esteve no Brasil, por exemplo. Aliás, eu estou a fazer um contexto para o José Paiva, não é? Portanto, tínhamos um barco da Marinha que estava ali parado no Porto Santo, salvo erro, e tinha que ir acompanhar um navio russo, ainda por cima, quer dizer, nós não podemos deixar passar um navio russo, porque se fosse um navio, sei lá, sueco, podia ficar o barco parado no cais, mas era russo. E o que é que acontece? O motor tinha apenas 50% dos motores a trabalhar, uma série de problemas, mais graves ou menos graves, o comandante lá queria ir com o barco ao mar, mas 13 bravos marinheiros disseram, eu não ponho os pés nessa casca de nós, a minha mãe não me criou para isto, eu não vou. E isso, em termos de Forças Armadas, é considerado um crime e portanto, levantou-se esta celeuma toda, o almirante Gouveia Melo pega em si, vai ao barco, desanca naquela gente toda, e o contexto é este. Portanto, Maria, diz-me tu, ponto número 1, responde-me à pergunta, entravas no barco? Não entrava no barco. Ponto Primeiro, número 2, era porque não, mas tens de responder a isto. Vou dizer uma coisa que eu aprendi, espera, eu preciso de corrigir.
porque eu uma vez gravei um videoclipe numa fragata da Marinha e vou-te já dizer que se disseres barco, levas. É um É um navio. vaso. Então É um também pode ser navio. um vaso. Continua. Eu estou-te a Está dizer o que o bem. senhor comandante me disse. Não, e ele diz muito bem, também não se vira as costas ao mar e é preciso ter respeito. Agora diz-me lá, não Mas isso também entravas não por dá, que o mar está em Gufa? todos os lados, como é que não lhe viras as costas? Não, mas o barco está a andar para um dos lados, não te esqueças. O Ah, barco não não anda à viro as volta. costas ao lado que É, é para ora levar bem. que se navio. Navio! Quando o navio vai em frente, não podes virar as costas ao mar. Quer dizer, se estiveres aqui no Cacilheiro, talvez não seja grave. Mas diz-me uma coisa, tu não entravas por cagufa ou porque Mas aproveitavas o momento para fazer uma luta política, como foi aparentemente o caso? então, já sabes que eu aproveito todos os momentos para fazer uma luta política. Ora bem, Ahm, a pergunta era mas, retórica. mas se fosse efetivamente um navio que não tinha condições de segurança ou em que eu me sentiria desconfortável para embarcar, certamente não embarcava. Ahm, por outro lado, acho, acho que é um aproveitamento muito grande da parte do Gouveia e Melo, ahm, para impor a sua. Ele é uma pessoa autoritária, penso que vamos descobrindo isso à medida que o tempo passa. E acho que é uma pré-época da sua futura campanha eleitoral para a presidência, e é mais uma forma de se pôr na ordem do dia, outra vez como uma figura da autoridade, outra vez o homem fardado a dar ordens, tal como foi a task force da vacinação. Quer dizer, o Gouveia e Melo não fez nada que tivesse que ser feito por um militar, ou seja, aquela imagem do homem fardado na televisão a dizer às pessoas o que é que haviam de fazer, não me parece que houvesse necessidade. E acho que isto foi aproveitado pelo próprio para lançar os primeiros dados do que são as suas ambições futuras. Acho que é aí acho que é nisso que as pessoas deviam pensar, e acho que está na altura de nos relembrarmos que oficiais das Forças Armadas tendencialmente não se deverão candidatar a lugares como o da Presidência da República, porque esses tempos já passaram. Já os vivemos, já passaram. Muito bem. Disse. Se o comandante do navio fosse João Maria Joné, embarcavas mesmo só com o motor e com aquilo tudo farapalhado? Se João Maria Joné me garantisse a segurança, eu embarcava. Pronto. Então, João Maria Joné, conta-me, Se fosse Zé diz-me Pedro tudo. Silva, tinha que pensar bem sobre o assunto. Ficas a saber que eu sou marinheiro encartado e aquele barco, por acaso, eu não posso navegar, És mas patrão posso de navegar Costa. outro. Vela e motor e tudo e mais uma coisa. Posso navegar tudo. Oh, Sendo certo, quando se é encartado, estando alguém a bordo com a carta suficiente, ou neste caso, enfim, as condições suficientes para navegar, pode navegar o outro encartado, ainda que não tenha aquela carta. Portanto, se eu tivesse aquela o senhor mais comandante alta. do N, ora bem, e aviso já que me fazia tranquilamente ao mar, até porque digo uma coisa, um só motor já é muito. Joné, conta-me, diz-me, tu entravas no barco ou ficavas Ou seja, já por ti é fora a zero dizer... motores. Um é demais, zero motores, é o que tu defendes. Sim, é o chamado, porque nós fomos épicos quando os barcos não tinham motor, tinham vela, o nosso problema é motores. Mas diz-me tu, Joné. Bem, este assunto já foi um bocadinho tratado, não é? Portanto, acho que vou citar pessoas, só comentadores que já Já, falaram sobre isso. mas está a andar, porque eles vão para o tribunal, cuidado. Vão, há assim temas novos, eu concordo com Maria e com o Pacheco Pereira, que também falou sobre este assunto. Uma pessoa que é candidata à presidência da República, como o Gouveia Melo parece ser, pelo menos na cabeça dele, não pode estar no ativo nem como chefe de Estado-Maior da Marinha, nem como das Forças Armadas, nem no geral. Não, isto é uma fantochada de uma conversa, a coisa do mas houve um leak, portanto, de informação, senão nunca ninguém tinha sabido disto, portanto o assunto também tinha de ser tratado em público. Treta, ele não tinha de ter ido lá, tudo um circo do caraças, absolutamente desnecessário. A coisa do navio russo que vai ver cabos submarinos, de facto é chato, porque das poucas coisas de utilidade estratégica que Portugal faz hoje em dia na NATO é proteger cabos submarinos. E se nós nem isso fazemos bem, perdemos um bocadinho de credibilidade, mas lá está, isso é culpa da Marinha a todos os níveis, até ao topo do nível, que é assim que as hierarquias funcionam, e a militar não é exceção, não é? E portanto, a não responsabilização,
o não saber dizer, tipo, olha, de facto o meu ramo das Forças Armadas pelo qual eu sou responsável falhou, e não foram estes 13 senhores que são os malandros do PCP, que depois o Almirante lá fez sair a história para o nascer do sol, de que eram os malandros do PCP. Eu gostei mais da versão de que eram benfiquistas ou de maritimistas que queriam ir ver a bola e portanto, estavam com o navio. Não sei, vocês não ouviram essa? Não, mas Não. a partida Que a concordo. ordem, pá, ouvi a versão que a ordem calhou quando o Benfica estava a jogar com o Marítimo no Funchal, e portanto eles pensaram, pá, também é só um navio russo, pronto, há para onde passar outros que a gente trata, quando não tiver a jogar o Benfica. E eu acho que isso é que seria a Portugalidade, e isso seria até um bocadinho de celebrado. Se isso se provasse, eu fazia um feriado nacional com base nisso. E pode dizer só neste país, uma vez que o Benfica só existe neste país, não é? Não, há Benfica de Luanda, então. Sport Agora é Lisboa e Benfica, pronto. agora é que já te apanhei. Mas pronto, mais do que isto, pergunta do entrava ou não entrava. Um gajo indo para a tropa tem de fazer o que lhe manda, não é? Acho isto aqui, citando Ricardo Araújo Pereira no caso, acho que é isso. Não tenho muito mais opinião do que isso. Um motor, meio motor, não faço ideia, não sou técnico. Agora, um gajo vai para a tropa, faz o que lhe mandam, é assim. Se quisermos falar do problema de falta de recursos das Forças Armadas, que entronca no problema de falta de recursos de todo o setor público, que vem desde há 10 anos para esta parte, ou há 12, e que o PS diz que reverteu e que virou uma página da austeridade e que já está tudo diferente, e depois vamos a ver, e saúde, educação, justiça, Forças Armadas, está sempre tudo igual ou pior do que estava, ou seja, não só, não só se perderam os anos da intervenção da Troika, como depois ninguém mostrou o menor interesse de reverter o que é que fosse ou pôr as coisas a funcionar, só para depois poderem dizer, isto é tudo culpa da Troika, ou isto é tudo culpa do Passos Coelho, tal como fazem na habitação, não é? Como falávamos há bocado, porque não resolvem problema nenhum, nem querem resolver. E isso, de facto, essa parte sintomática não é nada para o governo. Nenhum destes temas é para o governo. O governo é o comandante daqueles gajos que tem de assumir a responsabilidade, está calado. Mas seria para os responsáveis políticos, seja na oposição, que fizeram um bocadinho isso, mas eu acho que o debate se focou pouco nisso, focou-se muito no governo e pouco nisso. Seria para a Ministra da Defesa também prestar contas, que eu acho importante. E o Ministro da Defesa anterior, que tem tantas contas para prestar noutros dossiês relacionados com o Ministério que geriu. Portanto, a minha opinião é um bocadinho essa, a reavaliação do quanto valorizamos serviços públicos, da descredibilização internacional que isto nos causa e da fantochada desta ideia de Gouveia Mel, Presidente da República, que é o sonho molhado de alguns consultores políticos que por aí andam, e malta que anda para aí a sonhar fazer uma campanha eleitoral de um militar, não sei, se calhar é a primeira que se lembram, é a do Ramalhianos, é uma coisa qualquer, mas era bom parar com este disparate porque vai dar asneira mais dia menos dia. Óbvio. E entravas no NRP Mondego se a comandante Maria Escage dissesse que o barco estava em perfeitas condições, ou não confiavas na Maria para navegar o Não barco? confies. Eu não Tu confio já na andaste no Maria. meu carro, já, né? A Maria dá-me boleias muito regularmente, portanto eu não confio mesmo na Maria Confias, mas para apenas em terra. Muito bem. Lá porque o meu Eu carro vou. está sujo, não quer dizer que ele não ande bem e que eu não seja uma boa condutora. Há que saber separar as coisas. Não vou dizer mais nada, que é que eu quero boleias, que eu quero mais boleias no futuro, e não vou dizer mais nada. Exato. Eu vou dizer uma coisa. Para mim, o barco é daquelas coisas que, apesar de ser uma história. Provavelmente aquilo já ocorreu mais vezes nas Forças Armadas, em várias medidas, enfim. Esta apareceu nas notícias. Nesse aspecto, Gouveia Mel é para aí a única coisa que diz certa neste caso todo, é que aquilo saiu cá para fora. Não estou a dizer que concordo com ele quando diz como saiu cá para fora, eu também saí cá para fora, isso eu já acho que lhe saiu muito mal, mas acaba por ser um tema
sem grande importância, relevância nacional, enfim, o país não tem que parar por causa disso, mas acaba depois por ter algumas pontas que são interessantes e que mexem um bocado, de facto, com a estrutura do Estado, não é? Enfim, com as Forças Armadas, como nós encaramos, enfim, a lealdade, tudo isso. Eu admitindo que o Gouveia Melo aproveita-se para ir fazer aquele espetáculo, como digo, lhe saiu muito mal, em que ele que é tão preocupado com os princípios da Marinha, neste caso do Exército, das Forças Armadas, acaba por fazer uma humilhação que vai muito para além daquilo que seria merecido, e portanto também violou um bocadinho os princípios da ética, da camaradagem, apesar de, e nesse momento estávamos perante os militares que ainda não tinham sido julgados, portanto ele julgou-os ali à frente de toda a gente, portanto Gouveia Melo tão preocupado com a forma como os outros, os seus, neste caso até subalternos, encaram a missão, mas devia também estar preocupado com a forma como ele encara a missão, porque de facto violou ali alguns princípios éticos básicos. Mas depois no aeroporto eu também dou com sindicalistas, e sindicalistas neste caso não, mas presidentes de associações, que é quando não se pode ter sindicato, Garcias Pereiras, portanto eu começo a ver aproveitamentos um pouco por todo lado. A verdade é que o meu ponto vai ser este, que é para mim o mais importante. É evidente que a lealdade, eu até estou para ter um almoço muito interessante com alguém que percebe muito bem, muito disto, e que me foi dizer no Twitter que tínhamos que conversar os dois para ele me explicar, e eu quando digo isso digo que me vai mesmo explicar, porque é uma pessoa que tem mesmo muita experiência nestas questões. Mas convidas-nos? Mas como não fui eu como não sou eu que organizo, terá que ser ele próprio, mas eu posso desafiar. Sabes o que é incrível? É que eu já te pedi há mais tempo para irmos almoçar e tu a mim, sim, depois combinamos. E com essa pessoa, só porque te vai explicar coisas, já está marcado. Não está marcado, não. Esse é que é o ponto. Está combinado ir, ainda não marcámos nada. Pronto, estás a ver? É mesmo assim. Só marcámos há umas... Eu sei como é que as coisas são. Não, é mesmo assim. Nós, o dia de refeição vai almoçar primeiro. Mas eu digo isto sem ponta de ironia. Não duvido mesmo nada que vá aprender sobre estas questões da importância da lealdade. E ela existe. Claro que a parte da lealdade das Forças Armadas, aqui o engraçado será os casos práticos e perceber-se até que ponto é que essa lealdade é de facto mesmo importante. Agora, onde é que eu quero chegar? Estamos a falar de marinheiros que acham que um barco não está em condições para se fazer ao mar, e que se calhar estão cansados de trabalhar naquelas condições, como tantas outras profissões e tantas outras pessoas estão cansadas, como os médicos, os enfermeiros, tudo isso. E eles não têm outra forma de reclamar. E a missão, enfim, a profissão, entre aspas, que abraçaram, impede-os de dizer o que quer que seja. Porque há um gajo de fato, cheio de medalhas, que os mete na prisão se eles falarem. E isto é que eu acho que é muito básico, muito idade média. Aquela ideia de que os homens não podem dizer vamos lá ver, mesmo em termos do exército, da tropa, das guerras, tudo isso, nós temos que começar a dar a lealdade. Como é evidente, não se pode questionar. Eu não vejo como é que um exército, como as Forças Armadas funcionam, se for cada cabeça sua sentença. Vamos para aquela frente de batalha. Sr. Comandante, vai ao capitão, acho que não. Então eu vou para ali, tu vais para ali. Não pode ser assim. Claro que tem que haver um comando. Isso é muito mais evidente, mas nós não estamos em guerra. E nós temos que ter a noção de que estas pessoas, quem vai para a tropa, os jovens, não é carne para canhão. É que às vezes eu fico... e respondam-me se vocês não ficam um bocado também com esta ideia, até porque vocês ainda são de outra geração. Eu cheguei à Avenida de Berna, para aquelas filas, eu não fui à tropa já, mas ainda tive que ir fazer uma palhaçada qualquer, entrei logo para a reserva, estávamos ali todos encostados ao muro, ali junto para irmos enfim, ter uma cadernetazita, carimbo da reserva. Diz? És mesmo antigo, porra. Não, encostados ao muro! Não, Nós fomos ao dia da Defesa Nacional. Entravas num escritório muito escuro, com mesas de ferro, cadeiras também de madeira, coisa. Foste aos shorts? Isso. E o que é que acontece? Às vezes parece, é a sensação com que eu fico, de que as pessoas vão para a tropa e a sua vida, a sua segurança, as condições de trabalho não valem nada. Ou seja, até eles saírem um dia da tropa e irem para a vida profissional, aí sim, já podemos reconhecer-lhes valor à vida deles. Se aqueles 13 homens consideravam que a sua vida estava em risco, fosse mais exagerado, menos exagerado, não é isso que está em causa, eu só sei é que o barco foi logo reparado. É a única coisa que eu sei. Mas
vir alguém dizer, então, mas a Marinha é mesmo assim, se o barco virasse, se eles se afogassem, é a vida. Não, não é. Isso é uma coisa pré-histórica, isso é uma ideia obsoleta, quer dizer, nós temos que ter respeito pelas pessoas, pelos jovens, e sobretudo nós precisamos Pelas vidas. de jovens, e nós precisamos de jovens que adiram às Forças Armadas e que se alistem. Quer dizer, é completamente patético ainda este discurso. Isso é que eu achei, que eu digo-vos uma coisa, eu olhei para aquelas imagens todas, para o Gouveia e Melo no palanque, dentro do navio, parecia 1930, 1940, assim uma coisa, um homem com as medalhas, a dar o rasparete dos outros, agora vão todos para a prisão. Dá muito ares de tempo de outra senhora, não é? Eu acho que nós temos que chegar aqui a um meio termo, em que as pessoas que estão nas Forças Armadas também podem abrir a boca e podem se calhar dizer, tem que haver aqui uma punição, eu não tenho dúvidas nenhumas, porque é evidente que esta necessidade de dar voz e de reconhecer o direito a condições de trabalho, de segurança e tudo isso, enfim, na questão das Forças Armadas tem sempre que estar abaixo ainda do respeito pelo comando. Isso temos que perceber também que ainda continua a ser uma evidência, mas falarmos em pessoas na prisão porque se recusaram a entrar num barco, logo a seguir foi reparado, isto já é absurdo, já é patético. E termino com Gouveia e Melo, de facto eu acho que Gouveia e Melo teve aquela notoriedade toda por via da Task Force de vacinação, habituou-se, gostou e não quer outra coisa, e portanto fará tudo e continuará a fazer, deve ter esfregou as mãos de contente quando viu os marinheiros recusarem a missão. Por isso é que eu disse há pouco que eu acho que isto já deve acontecer com alguma frequência, casos destes, nas Forças Armadas, problemas relativamente às condições de trabalho, mas desta vez ele percebeu que tinha ali um expediente para aparecer e fazer um grande brilharete. Acho que o tiro lhe saiu pela culatra, enfim, se temos um presidente que está com uma má figura, aquele que se prevê como putativo próximo também está a arrancar mal. Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre o barco? Eu não, eu não acho que gente, isto quinta-feira à noite, depois de jogo de futebol, não sei porque é que me fizeram uma coisa destas. Não, mas é assim, se me dissessem, olha, tens aqui este barquinho. Não foi um jogo de futebol. Aquilo era uma modalidade qualquer, tipo tiro ao boneco, mas futebol bem, não mas é. há que respeitar as modalidades também. Ninguém ali E os sabia outros jogar escalões. futebol. O Cancelo soube jogar futebol. Foi. Cristiano Ronaldo tentou saber. Não era disto que estávamos a falar. Se me dissessem, Não. olha, metes-te aqui neste barquito, vais ali para alto mar, mas olha, pode acontecer ou ficarem parados ou isto pegar tudo fogo. Pá, eu não lamento, eu não metia num barco cujo sistema de escoamento do óleo estivesse avariado e aquilo fosse tudo para o convés e pudesse pegar fogo. Não metia, acho bem que não. Olha, Maria, e tu repara uma coisa, porque eu também achei muita graça aquele argumento, que eu já não sei quem é que ouvi, mas acho que de Gouveia e Melo também ouvi, e ouvi de mais alguém, aquele argumento de que era uma grande vergonha para os nossos aliados, o que os militares tinham feito, e que era também uma grande vergonha para tudo e mais alguma coisa, e eu pensei assim várias questões. Este indivíduo não está a pensar numa coisa, não está a pensar que a vergonha que seria o barco pegar fogo e morrerem todos lá dentro. Sim, e a casquinha de nós virar, imagina que eles estão a acompanhar o navio russo e dão uma cabalhota e ficam todos de pernas para o ar e tem que ser o navio russo a salvar os militares portugueses. Será que este indivíduo, volta a dizer, não pensou nessa vergonha? Ou seja, eu não sei até que ponto é que, se estamos a falar na imagem para com os nossos aliados na NATO, neste caso, eu digo aqui ao Almirante Gouveia e Melo, se está tão preocupado com... Achas que ele nos está a ouvir? Eu acho que sim, tenho praticamente a certeza. Se ele está assim tão preocupado com a imagem de Portugal junto dos seus aliados, não deve querer correr certos riscos, ou seja, quase que fico com a sensação que estes 13 militares preservaram mais a imagem de Portugal ao não querer fazer missões com um barco que não está em condições, do que este almirante que um dia virar boneca junto aos russos, tem que ser o russo a lançar o cabo para salvar os portugueses, e a coisa fica a andar internacional, não é? Portanto, isto para concordar contigo, de facto, era um bocadinho por aí. Joné? Pronto, portanto, nenhum de nós ia para o barco, não é? Eu ia. Se fosse da tropa, ia. Eu também ia. Mas ia arredondar o tempo todo. Não me levavam, eu ficava em terra, eu mandava-vos passear. Eu também, é tipo quando não me deixam falar dos temas que eu quero, como de França.
Não vou resmungar o tempo todo. Ninguém arranjou um podcast política internacional deste rapaz. Por favor, algum ouvinte, faça um podcast política internacional com a João Maria Joné. Temos um bom o Desordem do Público, que já tivemos aqui várias vezes e com muito gosto, o Diogo Noivo, e portanto é um bom podcast político internacional, entre outros, mas este é o que eu gosto mais. Diz-me lá, Joné, fala-me de França, por amor de Deus. Paris está completamente... Mas Paris é aquilo também, eu digo uma coisa, que já é turística, que já é tipo os nossos... Vais ver a Torre Eiffel, vais aos Champs-Élysées, vês o Arco do Triunfo e vês umas manifestações. E levas com um gajo lacrimogéneo de Natal, pronto, faz parte do pacote. Diz-me lá tu. Epá, não vamos falar de França, não. Não, Maria agora vamos falar de França. vai amar depois. Não vai nada. Ela está desejosa de falar de França, mas apenas de um Tu ponto de vista. nunca me viste a moar. Tu podes ter ouvido falar sobre isso, mas nunca assististe. Portanto, não cites coisas que nunca testemunhaste. Claro que sim. Pode ser um mito. Não é nada. Mas pronto. Então, os franceses estão muito revoltados e estão a queimar câmaras municipais porque agora Isso é um têm de ter pleonasmo. Franceses e revoltados. têm de ter uma idade da reforma 2 anos abaixo da média da OCDE. A história é essa. E eu acho isso cómico e parvo. Infelizmente o Macron borrou-se ali a meio caminho e aquilo era preciso unificar os sistemas de reforma todos, porque há uma série de setores em que a reforma está nos 52 anos. E entre outras coisas disparatadas, triplicação do que se ganha. Há coisas, nem tenho os dados agora, portanto não, mas aquilo tem umas ser velho e ser francês é o melhor sítio para ser velho no mundo. E ainda bem se depois eles, com o dinheiro que têm a mais da reforma aos 52 anos, vêm para cá e não pagam impostos sobre a reforma. Aos 52 anos? Há vários sistemas de reforma franceses em que a idade da reforma é aos 52. Como aquilo tem um sistema descentralizado de reformas, tem mais de 100 sistemas de reformas diferentes para os vários setores. E há umas que são aos 52 anos. É assim uma coisa, pronto. Onde é que são essas? Diz lá que é para eu... Oh filha, pesquisa. Eu vi que havia umas que eram aos 52, aquele dia dos 52 até aos 62. Vai ver. Produtores Vamos musicais. começar a gravar o... Exato, promotores musicais é logo aos 50. Eu acho que vamos passar a gravar o dia de reflexão em francês. Réflexion jour. Le jour de réflexion. Le jour de la réflexion. Que aos 45 estamos todos... Aquele já tem nome francês. Um já está a ganhar. Pois é. O nome é pronunciado em francês, mas é de origem flamenga. Flamengo, isso é de Sevilha, não é? É lá que eles dançam o Flamengo, não é? Achei que estavam a falar daquele queijo do Pauleta. É, exatamente. Ficámos a saber que o Joné é de Ponte de Lima. Continua, Joné. Pronto. Passa-se isto e o Macron borrou-se a meio caminho e em vez de simplificar o sistema, unificá-lo e tornar as reformas em França realmente uma coisa organizada, ficou só pelo meio caminho de subir o máximo dos 62 para os 64, que não resolve problema nenhum de produtividade, que de facto esta falta de regras no sistema de providência provoca, porque França tem, de facto, para qualquer empregador é um inferno. Depois os esquemas têm transitado de uns para outros e aquilo está tudo desorganizado. Aquilo está mesmo provado por várias avaliações independentes como uma coisa que arrasta para trás a economia francesa. Mas pronto, fez-se isto a meio caminho, como todas as coisas impopulares. Ele tentou que a coisa não fosse impopular e as pessoas ficaram só com a primeira imagem, que era a mais impopular de todas, e agora estão a queimar a rua por causa de uma coisa que não vai fazer nada. E é isso, e teve a parte interessante de ter moções de censura da esquerda e da extrema-direita, mas que não se coligaram. O que é que se passa? A lei é ativada, não tem maioria no Parlamento, o Macron para fazer aquilo, então a lei é ativada da seguinte maneira: no sistema francês, o governo pode propor uma lei e se ninguém mandar o governo abaixo, se a maioria dos deputados não mandar o governo abaixo, a lei pode passar. Ou seja, o governo põe a sua vida em risco em troca de pôr uma lei à aprovação e se não tiver maioria consegue aprová-la segundo este mecanismo. Foi o que aconteceu
E pronto, isso também está a haver acusações disso ser uma coisa pouco democrática, de facto é uma coisa presidencialista, que é um sistema que é conduzente ao autoritarismo, não é grande ideia. Mas pronto, é isso que se passa. Depois os protestos estão a ser limitados de uma forma que também é altamente questionável, mas pegar fogo a coisas também é altamente questionável. Estão a ser momentos giros de luz e cor em França. Não sei qual é que é a vossa opinião sobre a idade de reforma, mas eu, neste momento, tal é a injustiça de rendimentos e de posses intergeracional, que eu estou quase numa fase da minha vida que tudo que mete o dedo no olho de um velho, eu estou a favor. E pá, porque estamos assim numa guerra intergeracional em que os mais velhos querem preservar todos os privilégios que não fizeram nada para merecer, fundamentalmente porque, e isto está mais do que provado, usaram o planeta como quem usa um cartão de crédito daqueles que se vai deitar fora e fingir que nunca se teve, e isso vai às compras de uma loja muito cara, destruíram toda e qualquer capacidade de nós vivermos em paz, porque entre a crise climática, os endividamentos, os resgates a bancos, conseguiram arrebentar com isto tudo e agora estão tipo, epá, mas deixa-me lá gozar a reforma, que eu de facto, enquanto não estava a destruir o mundo, trabalhei ali durante um bocadinho e eu, pronto, enquanto ativista da juventude, estou cansado desta brincadeira. Outra ativista da juventude, Maria Escaja, diz-me tu, eu sei que tu pertences a um partido que defende que ninguém deve trabalhar e que devíamos todos viver dos lucros das grandes empresas e, portanto, nos devíamos reformar à nascença, mas diz-me então tu o que é que achas Tu disso? não queres ser ideólogo do Bloco de Esquerda? Enfim, não porque eu não quero que vocês cresçam. Se eu fosse ideólogo, podiam ganhar as eleições e depois era... É com estas ideias, só com esta frase que tu acabaste de dizer agora, contratava-te já. Estás a ver? Pronto, mas eu disse-te logo. Mas diz-me lá, Asterisco de qual é que... sarcasmo. A idade da reforma deve ser indexada à idade de tirar a carta de condução aos 18? O meu computador acabou de me dizer que 3 ao quadrado é 9. Ficam só a saber que isto acabou de acontecer do nada. Inteligência artificial. Acho que Também pode já estar a estamos cagar para a habituados. reforma dos franceses, atenção, Não. é? Não estou e nem sequer tenho conhecimento suficiente sobre a política de reformas dos franceses para me estar aqui a alongar muito sobre essa parte do assunto. O que eu queria dizer é, acho que é importante chamar a atenção neste tema, e vocês já falaram sobre a parte mais teórica e que está na origem das manifestações. Só falou o Johnny. É o Johnny e a sua outra personalidade. Houve um Johnny que fez o enquadramento teórico e houve um Johnny que estava cansado de velhos a mandar vir. Sim, há o Johnny com 60 anos e depois há o Johnny ativista jovem. Temos dois, falaram os dois. Exato. Acho que uma coisa importante para chamar a atenção e para se refletir neste momento é o excesso de violência policial que está a acontecer neste momento em França e que não está a ser tão falado como eu acho que devia ser, na medida em que se trata de uma capital europeia dos países com mais peso na própria União Europeia, e é tudo um bocadinho aleatório, não é? Acho que não sei se viram os relatos de pessoas que estavam só a passar pela manifestação e que foram presas porque estavam no sítio errado à hora errada, e mesmo a carga policial também indiscriminada, e houve uma turma que estava em visita de estudo e alguns acabaram por ser presos também. Acho que está a haver um excesso de força, de uso de força pela parte da polícia francesa, que provavelmente não seria tolerado ou legitimado numa série de outros países, tanto da União Europeia como da Europa. E era esta a reflexão que eu gostava de deixar, que é: não há violência policial. Depois desta reflexão do Bloco de Gauche, eu vou ser muito rápido sobre o tema, porque eu tenho uma visão um bocadinho mais
vamos lá ver, resignada sobre o tema, porque se nós repararmos, o francês, assim, dito desta forma, é o menino, o francês e a francesa, cuidado. Mas Francês é um país que realmente, portanto, são indivíduos que realmente não são os putos mimados do mundo, se vocês repararem, porque tanta gente passa tanta dificuldade. Tantos países, mesmo nós que trabalhamos de sol a sol para receber uma miséria, e assim se vê. E se repararem, os franceses é que estão sempre a queixar da vida, porque não é só a reforma. Eu acho que se o Macron viesse dizer, não, calma, afinal a reforma é aos 55, eles iam dizer, aos 55, seu cabrão, pumba, e punham aquilo tudo a arder, 55! Tem que ser aos 50, e se eu dissesse 50, tem que ser aos 45. Eles têm que estar revoltados porque eles são franceses. E o francês está revoltado, é uma coisa que lhe está sempre no sangue, quer dizer. Se vocês repararem, nos últimos tempos não há mais nada senão protestos. Pronto. Portanto, eu resigno-me um bocado, e por isso é que eu há pouco dizia que estas manifestações fazem parte já do património cultural de Paris, e é quase uma coisa turística. Nós aqui temos um problema, é que vêm para aqui depois todos viver os mais ricos, e depois compram-nos as habitações, nós não temos habitações, e lá tem que ir o Prata Rock para a SIC Notícias dizer que eles querem a betão. Mas o problema é um bocado este, o problema é uma instabilidade que é permanente, e eles já estão habituados. A Maria estava aqui a falar da questão da violência policial, pelo amor de Deus, aquilo não é violência nenhuma. Eu vou em 15 segundos, eu conto uma história que se passou nos Champs-Élysées, há uns anos valentes, uma carrinha da polícia de intervenção parou atrás de um carro que estava em segunda fila. Tu estás lá Tu estás quê? para ver que aquilo não é violência nenhuma? Estás lá nas manifestações? Não é isso, eu vou-te contar, deixa-me-te contar. Não é questão de estar lá para ver ou não, eu estou-te a dizer é a forma como se encaram certas coisas. Eu vou explicar. O carro da polícia de intervenção para atrás de um senhor em segunda fila e dá um toque para o senhor avançar, como a polícia faz quando os carros estão em segunda fila. E o homem, em vez de arrancar, saiu da porta do carro só para justificar porque é que estava ali parado. O polícia do volante abre a porta, saem de lá os polícias todos com capacetes e com os bastões e com tudo, viram-se, dão uma volta ao homem. Eu assisti àquilo e disse, se aquilo se passasse em Portugal, não estou a dizer que é bom é que é mau, não estou aqui a fazer juízo de valor sobre a intervenção policial, mas se aquilo se passasse em Portugal, era a abertura do jornal da TVI, ou da Correio da Manhã, todos aqueles agentes iam todos para o olho da rua, iam todos corridos. Portanto, o que é que eu te quero dizer? Quero dizer que aquilo que França, ou neste caso Paris, que é o palco de todas as manifestações, tem uma tradição, entre aspas, se quisermos, de abordagem policial, que não é a mesma que em Portugal, e que deixou de ser, e portanto, eu não estou a dizer que estou lá para ver se é violência ou não, estou a dizer é que eles encaram aquilo de outra forma, porque há um certo hábito, e o hábito faz o monge. Agora, como digo, Paris é a capital do protesto, tanta desgraça no mundo, tanta gente sem comer, e aqueles e os franceses protestam por tudo e por nada, são os birrentes deste mundo. Olha, e nós temos que aplicar Deixa só dizer que já consegui descobrir que os engenheiros ferroviários em França podem se reformar aos 52 anos. Maria Escaja vai ser engenheira ferroviária, vai começar esta noite a estudar comboios. Não vejo porque não. Olhem, o Zé Paiva mandou, o Lata teve o desplante de nos mandar um áudio. Não, mas nós não vamos ouvir agora o áudio. Enfim. Não, parece que é para... Agora só mandamos pessoas para sítios, não vamos a áudio nenhum. É isso mesmo, não vamos mandar áudios, porque eu... Para onde é que vocês mandavam o Zé Paiva? Para onde é que vocês mandavam o Zé Paiva, se pudessem? De volta para ver se isto começa outra vez a funcionar, porque o homem é um engenheiro ferroviário de podcast maravilhoso. E esse sim devia se reformar perfeitamente aos 52 anos. Quem é que vai editar isto? Quem é que vai editar isto? Isto no fim, eu suspeito que no fim fiquem criados dois ficheiros, um de áudio e um de vídeo. O de vídeo vai para o YouTube, o de áudio vai para o SoundCloud, onde depois aparecem todas as plataformas. Eu creio que sou capaz de fazer isto. Vocês amanhã vão perceber, ou ainda hoje à noite, vão perceber se eu fui capaz ou não, para ver, da forma mais lógica, que é percebendo se o podcast apareceu ou não. Diz-me, Joné, para onde é que tu vais mandar as pessoas? Não é para Paris, com certeza. Não. Eu agora estou preocupadíssimo com este episódio ir para o ar e as pessoas acharem que eu quero matar os meus avós. Eu gosto dos meus avós. Mas... Arrependeu-se a tempo? Não, mas pronto, irrita-me esta coisa do privilégio etário. É uma coisa que me cansa.
tanto para os jovens como para os novos, esta coisa de querer beneficiar as pessoas por causa da idade que têm e não quererem sofrer as consequências da idade que têm, chateia-me, massa. Mas dito isto, vou Sofrer as consequências da idade que tem é ótimo, isso é uma boa visão, é um bom ponto de vista. mas é isso mesmo. Eu, esta semana, estive a ler um livro que me deram, que eu queria muito ler, e é para lá que eu vos vou mandar, que se chama Someone Who Will Love You in All Your Damaged Glory. E tem é um livro cor-de-rosa que tem na capa um ovo partido, e é escrito pelo criador do BoJack Horseman, que é uma série que eu gosto muito, que é o Raphael Bob Waksberg. E pronto, é um livro de histórias curtas sobre relações humanas, escrito como só ele sabe, para fazer rir e chorar mais ou menos na mesma penada, e está bom, portanto vão ler isso, é a minha recomendação da semana. Se tiver bonecos, até lá vou. Não Se tem for muito. muita letra, Tem então zero não sou bonecos. capaz. Mas Não sou é capaz, curta. eu resto. Há uma short story que é só bullets. Tipo, Pronto, essa é bom para ti. então pronto, então exatamente, sim. Esse é poucas letrinhas, tudo bem. Maria, onde é que tu vais mandar as pessoas? Eu vou mandar as pessoas para 2 sítios e em 2... Não podes. Tens que mandar só para um e o outro fica para o próximo episódio. Não, porque tu estás sempre a mandar as pessoas para 20 feiras, portanto, com licença que eu também tenho direito. Eu não vou mandar ninguém para nenhuma feira, vou sim mandar as pessoas que estão em Lisboa este fim de semana irem ver o concerto de Sónia Trópicos no Arrepio, na Graça, este sábado, e as pessoas de Amarante irem também este sábado ver o David Lobão, que é um artista independente bastante interessante, que estará em Amarante, e é uma pena Zé Paiva não estar aqui, porque os bilhetes custam 3 euros. Nós Portanto, temos Não, mas muita ele tem gente, que ser 15. Não, Nós ele tem que temos- ser menos que 15. nós temos muita Não, gente ele é em tudo Amarante 15. e a ouvir-nos, portanto é Calhar normal, temos uma pessoa em Amarante. é normal que o Ou concerto duas. ganhe. Olha, eu vou-vos dizer que há muitos ouvintes do Norte e agora vou pedir aos de Amarante que nos contactem pelas redes sociais ou também por a caixa postal De preferência 1597 a insultarem o Johnny. a insultar por o esta Johnny, justamente afirmação. por achar que o dia de reflexão não tem ouvintes em todo o país e E território Amarante continental, é nas uma ilhas terra linda. e também na diáspora. E não só Amarante é uma terra linda, como foi berço de figuras proeminentes da literatura portuguesa. Portanto, com esta vos Diz-me só, deixo. diz-me só uma coisa, satisfaz a minha curiosidade. O que é um artista independente? Porque tu há bocado disseste que o Lobão é um artista independente e os outros? Peço desculpa. Um artista independente, neste caso, é um artista que não tem editora, que faz edições próprias, que edita os seus próprios. Pensava que não tinha partido. Pensavas que era independente as opposed to vive com os pais? Como o Prata Rock, achava que era independente como o Prata Rock. Mas pronto, já percebi, não tem editora. Então não devia ser artista independente, devia ser artista pobrezinho, mas ele não tem editora porque não quer. Nunca lhe perguntei porque é que ele não tem editora. Uma pessoa quando passa a ter editora Mas deixa de ter não liberdade criativa? Depende da editora, nem todas, não. Pronto, Há umas vamos que entrar tens numa menos discussão liberdade muito... criativa, há outras há umas em que condicionam mais, outras em que condicionam menos. Já fiquei a saber mais qualquer coisa. E eu, então, para terminar, vou mandar as pessoas... Convidados para almoçar, aqui. ficavas a saber mais coisas ainda. Não, mas vou Já não ficar a sabes mais saber. que tu Eu, queres. aliás, como te digo, nos próximos dias, quando ficar a saber bastante sobre a lealdade nas Forças Armadas e, em geral, e sobre também produção musical, neste momento, depois do que já aprendi aqui hoje, que é os artistas independentes são aqueles que não têm editora. Mas eu vou mandar as pessoas a um festival de vinhos naturais. Foi o que me ocorreu, porque eu recebi esta sugestão hoje, pareceu-me boa, não tive tempo para ver mais nada, e portanto não tenho tido tempo para ver mais nada, nem sequer consegui ver feiras e romarias, mas em Lisboa, nas carpintarias de São Lázaro, este fim de semana, mata pura sede
É assim o título da Time Out e o festival é de vinhos naturais. Eu sou um grande defensor de vinhos naturais, é aquele vinho que a pessoa que gosta de vinho, do vinho tradicional, diz que é uma belíssima merda, mas depois de uma pessoa habituar-se a este estilo não quer outra coisa e, portanto, como há poucos festivais e como há poucas garrafeiras e como há tudo isso, temos que apoiar os vinhos naturais. E, portanto, como é preciso beber para esquecer, fica aqui dado o meu conselho, a minha recomendação. Aliás, podem fazer uma coisa, que é ler o livro do Joné, depois beber um vinho natural e ouvir o Lobão. E cá em Lisboa quem é que é? Sónia Trópicos. Sónia Trópicos. E fica assim feito o dia de reflexão desta semana. Na semana anterior pedimos as nossas desculpas por não ter ocorrido um episódio. Mas olha, se peço- fosse para ser tão bom como este, ainda bem que não houve. Ora bem, exatamente. Eu peço a todas as pessoas que hoje são fora dos centros urbanos de Lisboa e do Porto que contactem o dia de reflexão a dizer eu hoje o dia de reflexão e não estou nos centros urbanos do Johnny para que ele aprenda. Para a semana já cá temos, se não ficar retido ou detido. Eu só disse Amarante. Mas se tivesse sido o Sabugal, tinhas dito exatamente o mesmo. E agora vais ter que aprender com uma torrente de mensagens dos nossos ouvintes. Para a semana, se não for retido ou detido, teremos cá de volta José Paiva. Está feito o dia de reflexão. Muito obrigado e até para a semana. Deus. Não há música. Canta. Podes cantar. Ainda podes cantar. Uma semana deste mundo em turbilhão, sentamos-nos à mesa para o dia de reflexão. Façam o que fizerem, nunca Gostei paguem muito. para me ouvir a mim cantar. Porquê é que tu Está bonito, sussurras? está bonito.